Poderia você ter nascido por acaso? Poderia as coisas que existem ter surgido pelo acaso, por uma explosão chamada Big Bang? Será que, vendo as coisas que existem, os pássaros, os peixes, os animais, o ser humano, será que tudo isso surgiu pelo acaso e estamos aqui por acaso? Eu gostaria, através do vídeo de hoje, levá-los a compreender o que a Bíblia fala a respeito da criação. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração para invocar o Espírito Santo, para que ele nos guie, na verdade, na palavra de Deus. Maravilhoso Senhor, nós iremos abrir a Tua palavra nesse momento e precisamos que o Senhor envie o Teu Espírito para que Ele nos guie na verdade da Tua palavra. Que o Teu Espírito abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que essa verdade traga felicidade para a nossa vida, esperança e libertação para nós. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Olhando para a beleza da criação, a complexidade da flor e o cheiro da flor, olhando para a complexidade de uma colmeia de abelha e até mesmo para o funcionamento do corpo humano, será que pode isso tudo surgir por acaso? E o que a Bíblia diz a respeito disso? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de tudo, criou Deus os céus e a terra. Como que quem estava com Deus? Deus estava sozinho? Como que surge o ato da criação? Nós vamos ver através do texto da Bíblia. O versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Até aqui nós já percebemos que no ato da criação, na obra da criação, estava Deus, o Criador de todas as coisas. Estava também o Espírito Santo presente na obra da criação. Mas será que havia mais alguém nesse momento da criação? Abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E diz assim na minha Bíblia: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia também diz que havia um Verbo que estava com Deus, e esse Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é esse Verbo? A Bíblia vai responder para mim e para você. Abra sua Bíblia aí no livro de João mesmo, onde você está, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é esse Verbo que se fez carne? Esse Verbo é Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que veio morrer na cruz por nós. É o mesmo que criou você com as suas próprias mãos. Você vai ver agora através da Bíblia. A partir de que Deus cria todas as coisas? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, a Bíblia diz que pela fé nós acreditamos que o universo foi criado pela palavra de Deus, pois Deus falava e as coisas que não existiam passaram a existir pelo poder da tua palavra. Deus, ele cria as coisas pelo poder da tua palavra. E a Bíblia mostra no livro de Gênesis, capítulo 1, a sequência da criação. Primeira coisa que Deus cria, ele cria um ciclo semanal de 7 dias, porque a partir desse ciclo ele cria todas as coisas dentro do ciclo semanal de 7 dias. E o primeiro dia ele cria luz. O segundo dia, ele cria atmosfera. Ele faz uma separação entre água e terra. E ele cria uma porção seca que ele chama de terra. A terceiro dia, Deus cria a vegetação. Ele começa agora dar vestimentas à terra. Ele começa a criar as flores, começa a criar as ervas, começa a criar a grama, e tudo aquilo que coloriu a terra, Deus cria no terceiro dia. Mas o quarto dia,
Deus cria ali os dois grandes luzeiros. Você vai ler isso no livro de Gênesis, versículo 14. Esses dois grandes luzeiros, a Bíblia diz que serviria de sinal entre dia, mês e ano. Então, Deus cria agora o ciclo de mês, ele serviria de sinal para o ciclo de mês e o ciclo de ano. Nós saberíamos esse ciclo através dos grandes luzeiros. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Mas no quinto dia, Deus cria os animais marinhos, Deus cria ali também as aves do céu, mas no sexto dia está a obra-prima da sua criação. Sexto dia. Eu gostaria de destacar o sexto dia, porque inclui a minha e a sua vida nesse texto. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. A Bíblia diz que Deus nos cria, homem e mulher, e Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Deus cria o homem, e o fato de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança significa que nós refletíamos o caráter de Cristo. Nós tínhamos a bondade de Deus, o amor de Deus. Deus cria o homem com esse propósito. Mas como que Deus cria o homem? O capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus agora, Ele põe a mão na massa, Ele cria todas as coisas a partir da tua palavra, mas quando se trata do homem, Ele agora faz um boneco de barro, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e esse fôlego de vida é o ar que nós respiramos. Então, quando Ele sopra o fôlego de vida no ser humano, ele passa a ser uma alma vivente. E como que Deus cria a mulher? A mulher, ela é tirada, olha só da onde Deus tira a mulher. Capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fale-eis uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. O versículo 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha só, Deus, Ele cria a mulher da costela do homem. Ele faz o homem dormir em um pesado sono. E ao homem dormir, Ele tira uma das suas costelas e Ele cria a mulher. Algo sobrenatural. Eu gosto de imaginar e ver essa cena em 3D. Deus ali tirando a costela do homem, tapando ali o buraco da sua costela, e Ele pegando essa costela e construindo a mulher a partir da costela do homem. Mas para que Deus cria eu e você, e Ele cria todas essas coisas? As coisas aqui estavam tudo em pleno harmonia, estava tudo perfeito, as folhas não murchavam, as folhas não secavam, as flores não murchavam, havia o perfume das flores e variedade de flores, havia o sabor das frutas e variedade de frutas, e uma diversidade de animais, e Deus dá o domínio sobre tudo e todos nas mãos do homem. E havia uma condição para que isso permanecesse. Nós vamos falar nisso no próximo estudo, vamos falar um pouco sobre a origem do mal. E o que Deus faz no sétimo dia? Deus cria um ciclo semanal de 7 dias, Ele cria todas as coisas em 6 dias, mas olha só o que acontece no sétimo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis,
capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus cria o ciclo semanal, ele cria os luzeiros para que se vista de sinal entre mês e ano, mas uma coisa que ninguém nunca conseguiu mudar é o ciclo semanal. Deus cria 6 dias para o homem e o 7º dia era o dia de celebração. Ele cria o dia de sábado e descansa nesse dia de sábado para que ele pudesse celebrar a obra da sua criação. Era como se fosse um aniversário. E o homem, ele é criado no 6º dia e o 7º dia ele já entra nessa celebração desse dia que Deus cria para descanso. A palavra sábado, no hebraico, Shabbat, ele tem um significado de cessar o trabalho. Então ele não é o dia só de descanso, é o dia de cessar o trabalho. Então Deus ele não estava cansado, porque a Bíblia diz que Deus não se cansa e não se fadiga. Pois Deus ele cessa a sua obra criadora e ele estabelece esse dia porque ele abençoa e santifica esse dia. Esse dia serviria para o homem, o dia, depois de 6 dias de trabalho, ele ter o pleno comunhão com Deus. Para que ele passasse esse dia celebrando Deus como Criador e a obra da sua criação. E para que Deus cria o homem? Isaías, capítulo 43, o versículo de número 7, diz assim: A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Deus criou o homem para a sua glória. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para um propósito. Você foi criado para glorificar o nome de Deus. E olha só o chamado de Deus no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante. Ali uma mensagem de 3 anjos. E o primeiro anjo, a mensagem dele, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O chamado de Deus, para mim e para você, é para que nós temamos a Deus, temamos Ele porque Ele é o Deus Criador. E adoremos porque Ele é o Deus Criador dos céus, da terra e do mar. Jesus Cristo é o Deus Criador de todas as coisas. Pois o chamado de Cristo no livro de Apocalipse é para que você tema a Deus. E temer a Deus é você obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. E a Bíblia também leva-nos a adorar esse Deus, porque haverá um juízo. E você precisa adorar o Deus que é Criador, porque haverá outros deuses que não são criadores de todas as coisas. O que nós devemos fazer diante desse Deus? O Salmo capítulo 95, Salmos 95, versículo 6, diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O convite de Deus para mim e para você: se ajoelhe, se humilhe diante desse Deus e adore esse Deus, porque Ele te criou para que você fosse um adorador, para que você vivesse para a tua glória. Pois tudo que fazemos e deixamos de fazer precisa ser para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você a viver uma vida de adoração a esse Deus. Você tem significado. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um propósito porque Deus te criou porque Ele queria amar. E Ele te cria com a sua semelhança. As emoções de Deus, os sentimentos de Deus também está em você. Embora depois do pecado nós usamos aquilo que Deus nos deu de forma errada. Pois Deus, Ele
ele usa o seu amor de tal forma que ele amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus, ele tem esse sentimento de paixão, ele é tão apaixonado por você, porque depois do pecado você vê em toda a Bíblia Deus tentando buscar, movendo terra e céu para a salvação da obra das suas mãos. Deus é apaixonado por você. Deus te ama, pois você também precisa expressar esse amor a esse Deus. Você precisa aprender a amar esse Deus. E eu gostaria, o apelo de hoje para você é aceitar esse Deus como Criador, como seu Criador, como seu Senhor e como aquele que vai dar sentido à sua vida. A sua vida sem o seu Criador não tem sentido. Que Deus abençoe você. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Maravilhoso Senhor, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela Deus Pai como Criador, Jesus Cristo e o Espírito Santo como agentes da criação. Obrigado, Senhor, porque a partir da Tua palavra você criou todas as coisas. Mas a mesma palavra que falou haja luz, que nesse momento, Senhor, ela venha transformar a nossa vida. Essa palavra que nós estamos lendo, que ela também venha nos salvar e nos ensinar a adorar esse Deus poderoso e maravilhoso que Tu és. Toma a vida desta pessoa que acaba de assistir essa mensagem e que o Senhor faça milagres em sua vida. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e dá um like lá pra gente.